versículo 1 ao 12. Nós veremos hoje sobre os limpos de coração. Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, vamos rogar ao Senhor que nos dê a iluminação do seu Santo Espírito para compreendermos a sua palavra que é espiritual. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor da palavra, Senhor da verdade, nós rogamos ao Senhor que venha com o teu Espírito Santo, nos encha da plenitude do Espírito e nos faça pregar no poder do Espírito Santo, nos faça entender a tua palavra no poder do teu Santo Espírito. Nós não estamos aqui para ouvirmos uma palestra, nós não estamos aqui para ouvirmos uma sabedoria segundo o mundo, mas estamos aqui para ouvirmos a tua voz. É a tua voz, Senhor, que nós queremos ouvir. É a tua voz que nós queremos no nosso coração. É a tua voz que nós queremos para nos guiar neste mundo de trevas. Nós somos cegos, somos incapazes, somos pecadores. Precisamos da tua luz, precisamos da tua verdade, precisamos da tua direção. Nos tira, Senhor, das trevas, da nossa ignorância, da nossa incredulidade. Arranca-nos, Senhor, do lugar escuro onde nós estamos. Nós somos tuas ovelhas. As ovelhas não sabem caminhar para casa sozinhas. Precisamos do bom pastor. Precisamos de Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso profeta, o nosso rei, o nosso grande mestre, grande filósofo, grande teólogo. Precisamos das suas palavras nos nossos corações, não somente nas nossas mentes, mas nós não temos poder de colocá-las em nossos corações. Assim nós clamamos ao Senhor que venha com teu Espírito Santo, que as tuas palavras permaneçam em nós, para que nós permaneçamos em ti, para o teu louvor, para a tua glória, para a nossa eterna felicidade no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, nosso mestre. Amém e amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Rei Davi, no Salmo 51, no verso 10. Irmãos, nós temos visto que o evangelista Mateus, ele apresenta Jesus, dentre outras coisas, como maior do que Salomão. Ou seja, Jesus, ele é este rei, ele é este mestre, muito mais justo e muito mais sábio do que Salomão. E também a imagem que o Evangelho aponta sobre Jesus traz à mente do seu público original a ideia de um rei filósofo que ensina como os antigos filósofos gregos ensinavam. Nós vimos também que Mateus, ele reuniu partes do sermão do Senhor Jesus, em primeiro lugar para apresentá-lo aos judeus cristãos de origem grega, ou seja, judeus cristãos helenizados. Portanto, a forma como Mateus organiza os sermões de Jesus é uma forma para que este primeiro público
que passaria a ler o Evangelho de Mateus pudesse identificar Jesus de uma determinada forma. Por isso, não é à toa que o evangelista vai fazer um recorte do sermão de Jesus que contempla exatamente aquilo que está claro na mente deste público, destes judeus de origem grega. Por um lado, a sabedoria hebraica e, por outro lado, a filosofia greco-romana. Assim, nós temos a clara mensagem agora de que Jesus é mais do que um rabi, ele é mais do que um sábio, ele é mais do que um mero filósofo. Jesus, ele é o sábio, Jesus, ele é o filósofo. Mas, irmãos, Mateus, assim como os outros evangelistas, ele tem uma preocupação central, que é deixar claro na nossa mente, na mente do seu público original, que Jesus, ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. E como Messias prometido no Antigo Testamento, Jesus carrega o tríplice ofício. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei, porque ele é o Messias. E aqui no Sermão do Monte nós temos o ofício profético de Jesus sendo deixado de maneira evidente, de maneira clara. Como profeta, Jesus nos livra da nossa ignorância pecaminosa. Ele revela a sabedoria de Deus. Ele revela a palavra de Deus, sendo Ele mesmo a sabedoria e a palavra de Deus. A Escritura, ela frequentemente ensina a veracidade deste ofício messiânico, deste ofício de Jesus Cristo. Como, por exemplo, quando o próprio profeta Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, ele diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti. E a primeira parte do ofício profético diz respeito à doutrina da lei. Jesus, ele explica, ele coloca na mente e no coração dos seus discípulos aquilo que Deus determinou para o homem. E aí, o homem agora convicto da sua fraqueza moral, da sua fraqueza espiritual, da sua miséria, na miséria do seu coração, ele agora foge para Cristo com a máxima rapidez. Ao contemplar a verdade de Deus, quando Jesus explica a lei de um modo mais profundo, de um modo que os fariseus e os saduceus não ensinavam, de um modo muito mais profundo a atingir o coração. Quando, por exemplo, ele fala sobre o adultério não estar relacionado somente a uma prática externa, mas também do coração, internamente. Portanto, nesse sentido, todos são adúlteros. Não há ninguém que escape do adultério, porque todos cobiçam, todos no seu coração têm essa disposição para a maldade, para a miséria. E assim Jesus, o que ele está ensinando é que todo homem precisa da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus está encarnada nele mesmo. Assim, ao homem contemplar a miséria do seu coração, ao perceber que ele quebra toda a lei de Deus e não pode ser salvo pelas suas próprias obras, ele corre em direção ao Messias, aquele que está apresentando a lei, mas que também é o sacerdote que tira o nosso pecado, que nos redime dos nossos pecados. Portanto, Jesus, ele ensina a doutrina da lei para que o homem fuja e busque a salvação em Jesus Cristo. Jesus é o profeta também para nos proteger das falsas interpretações, como, por exemplo, as falsas interpretações, o fermento dos fariseus, como nós vimos hoje pela manhã aqui na nossa igreja. Ele também ensina os seus discípulos para que eles fujam da doutrina dos fariseus, para que eles creiam na doutrina correta, e assim Jesus ensina a doutrina correta e restaura o verdadeiro significado tensionado por Deus nas suas sagradas escrituras. Jesus também, como profeta, ele inculca a obediência espiritual interior do coração. Esta é a grande preocupação, porque esta é a preocupação demandada pela lei espiritual, rejeitando a retidão externa que os próprios fariseus achavam ser suficiente, mas que não é. Portanto, o ensino de Jesus é um ensino que não atinge somente a mente, não atinge somente o intelecto, mas atinge o coração,
Não muda somente o entendimento, mas muda também as afeições. Não muda somente a forma de compreender o mundo e a lei de Deus, mas também muda a forma de viver neste mundo de Deus. E é justamente isso que Jesus está fazendo aqui no Sermão do Monte. O seu ensino, além de iluminar a mente dos seus discípulos, também purifica o coração dos seus discípulos. E é justamente este o contexto para a nossa próxima bem-aventurança. No verso 8, Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E certamente, irmãos, este ensino de Jesus Cristo é um dos ensinos centrais das Sagradas Escrituras. A sequência que nós temos nas bem-aventuranças, elas não foram selecionadas de uma maneira aleatória. Mateus não está selecionando as bem-aventuranças de uma maneira desorganizada, somente colocando o que vem à sua mente, o que vem à sua cabeça. Porque nas 3 primeiras bem-aventuranças, nós aprendemos sobre a nossa necessidade espiritual. Nós temos agora a consciência de que nós necessitamos de algo que não está no nosso coração de uma maneira natural, de algo que nós não temos em nós mesmos. Nós somos carentes, precisamos de Deus para suprir esta necessidade espiritual. Nos fala sobre a consciência que um discípulo deve ter, que um cidadão do reino tem dessa necessidade. Todo cidadão do reino celestial, do reino de Cristo, tem a plena convicção de que carece espiritualmente de várias coisas, de que está longe de alcançar o padrão estabelecido por Deus. E logo depois das 3 primeiras bem-aventuranças, nós temos na 4ª uma espécie de reação a esta consciência de necessidade espiritual, porque depois de termos percebido a nossa carência, então nós sentimos fome e sede de justiça, e aí o próprio Deus é aquele que nos sacia na nossa carência, e a partir daí nós temos as consequências de uma vida espiritualmente satisfeita em Deus. Nós somos transformados agora em misericordiosos, somos transformados em puros de coração, somos transformados em pacificadores. E por fim, o resultado de tudo isso é que nós somos perseguidos por causa da justiça, assim como foram os profetas antigos e assim como foi o próprio Senhor Jesus. Desse modo, irmãos, quem são aqueles que são puros de coração? Quem são aqueles que são limpos de coração? Em primeiro lugar, nós devemos ter em mente que a purificação do coração não é uma ação exclusivamente nossa, não é nossa. Não há um determinado momento em que, pela nossa própria força, nós chegamos à conclusão de que precisamos de uma purificação e vamos até um determinado lugar, um determinado momento da nossa história e purificamos o nosso coração por meio de alguns rituais. Não, Jesus não está falando disso. A purificação do nosso coração, ela é feita por Deus. Deus em Cristo é aquele que nos purifica. Deus em Cristo é aquele que tira todas as impurezas dos nossos corações. Nós não temos o poder de nos purificar a nós mesmos. Nós não podemos, por conta própria, lavar o nosso coração de toda impureza. É impossível para nós, mas para Deus não. É por isso que Pedro, ao conversar com o Senhor Jesus Cristo, depois de Jesus falar de várias coisas que nós não conseguimos fazer, Pedro diz: isso é impossível. Jesus diz: é impossível para o homem, mas para Deus não. A pureza do nosso coração, ela está em Deus, ela está em Cristo. Portanto, os puros de coração são aqueles que antes reconhecem a impureza do seu coração e clamam pela purificação em Deus. São aqueles que reconhecem a sujeira do seu coração, a sujeira da sua mente, a sujeira da sua imaginação, e agora recorrem
ao Deus que pode purificar um coração sujo, iníquo, perverso. Assim como aconteceu com o profeta Isaías, quando teve a sua visão, quando teve a visão de Deus, ele reconhece a sua impureza e ele é purificado por Deus. Abra a escritura, por favor, em Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o verso 7. Veja o que acontece com o profeta do Senhor. E lembra que Isaías é o grande pano de fundo para as bem-aventuranças. É o grande pano de fundo que Jesus está utilizando para falar das bem-aventuranças. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Este ato de purificação não foi um ato realizado pelo próprio profeta, não foi o profeta que purificou os seus lábios, mas Deus, por meio do serafim, com a brasa viva, tirada do altar do Senhor, purificou os lábios do profeta, purificou o coração do profeta, e agora o profeta estava purificado por causa de Deus, por causa do trabalho de Deus, por causa da obra do Senhor. O profeta reconhece a sua impureza diante da santidade de Deus, ele se vê perdido, porque ele sabe que ele não pode purificar as suas mãos, não pode purificar os seus lábios, não pode purificar o seu coração, e ele diz: ai de mim, eu vou morrer, eu reconheci o meu pecado, eu vi o Rei que é santo, 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 e agora não há nada que eu possa fazer. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua iniciativa, pela sua graça, ele purifica o profeta. É assim que nós somos purificados. É assim que acontece a purificação dos nossos corações. Por isso, irmãos, este ensinamento de Jesus é um dos pilares do cristianismo, é uma das suas grandes mensagens, a purificação do coração, porque o Evangelho do Senhor Jesus está interessado no nosso coração. Toda a ênfase da Escritura está no coração, toda a ênfase da Bíblia está no nosso coração. O próprio Senhor Jesus deixou isso claro nos seus embates com os fariseus. O que Jesus revelou é que eles estavam preocupados com o exterior, eles estavam preocupados com as aparições, com as aparências, com as manifestações religiosas, com os rituais, com aquilo que poderia ser mostrado para os outros, mas eles não estavam preocupados com o interior. Eles ignoravam os seus corações, eles ignoravam a sua alma, que não estava diante de Deus, mas era uma alma perversa. Vistos externamente, eles pareciam pessoas santas, pessoas retas. Jamais poderíamos duvidar da sua espiritualidade, jamais poderíamos duvidar da sua religiosidade, mas Deus, Jesus, que vê o coração, sabe que o coração deles não estava em Deus, mas nos ídolos, na sua própria performance espiritual externa, a forma como eles interpretavam a lei, era uma forma que evidenciava ou deixava evidente somente a parte externa, e a parte interna era ignorada.
porque no fundo eles sabiam que internamente eles eram miseráveis. Por muitas vezes nós fazemos isso. Por muitas vezes a nossa leitura das Escrituras é selecionada para conseguirmos achar uma certa postura moral na nossa vida e assim nos encaixarmos no padrão de Deus. Por muitas vezes a nossa postura na igreja é uma postura a esconder o nosso interior, esconder o nosso coração, aquilo que é a nossa verdadeira miséria, e nos apresentarmos de um modo limpo, puro, para a comunidade de fé, ou mesmo para a comunidade externa. E por vezes nós damos um nome até bíblico, piedoso, e dizemos assim: eu não quero envergonhar Jesus, eu não quero dar mau testemunho. É lógico, nós não devemos dar mau testemunho, mas nós colocamos nesta capa um aspecto moral que pode ser visto pelos outros, que pode ser admirado pelos outros, que pode conquistar a mente e o coração dos outros, mas no fundo nós sabemos da escuridão do nosso coração, pecados que nós não temos coragem de contar aos nossos amigos, aos nossos parentes, que nós escondemos de todos e de tudo, e às vezes até da gente mesmo. Mas Jesus conhece. E o que nós devemos fazer? Nós devemos, como o profeta Isaías, reconhecer a impureza do nosso coração. Irmãos, nós estamos diante de Deus em todo momento, aquele que tudo vê, e Ele está pronto a nos perdoar por causa de Jesus Cristo. Ele está pronto a nos purificar por causa da obra de Jesus Cristo. Ele está pronto a colocar uma brasa viva nos nossos corações para perdoar os nossos pecados. Nós não precisamos esconder o nosso coração de Deus, porque em primeiro lugar isto é impossível, e em segundo lugar, aquilo que Ele fala é verdadeiro. Se Ele diz que perdoa as nossas iniquidades em Cristo Jesus, Ele perdoa as nossas iniquidades em Cristo Jesus. Se Ele diz que purifica o nosso coração por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado, manchou aquela cruz, isso verdadeiramente acontece. Nós temos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, e nós não precisamos esconder os nossos pecados diante de Deus. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados e nas nossas orações colocar diante de Deus a nossa miséria, a nossa iniquidade, e pedir o seu perdão, rogar pela sua misericórdia, e certamente Ele purificará os nossos corações e viveremos diante dEle para todo sempre. Nós veremos o nosso Deus purificados por causa do sangue de Jesus Cristo. Não precisamos esconder, não devemos esconder as nossas iniquidades. A ênfase de Jesus sempre estava no coração. A pureza de coração era uma questão central do seu ensino, e sempre foi assim. Jesus sempre tocou no âmago do problema. Jesus nunca foi superficial no seu ensino, e nós não devemos ser. Nós devemos imitar o nosso mestre e pregar aquilo que ele pregava. A ênfase de Jesus estava no coração. E por que ele ensinava assim, irmãos? Por pelo menos 2 motivos. Podem existir outros, mas pelo menos 2 motivos. Em primeiro lugar, a fé cristã não é somente uma questão de doutrinas, não é somente uma questão de entendimento, antes é uma questão do coração. Veja, a doutrina, ela é extremamente essencial, vital para a igreja. A igreja, ela é e deve ser sempre teológica. A igreja não deve se afastar da boa teologia. A igreja não pode se afastar do ensino teológico. Ela não tem esse direito, porque Deus não deu esse direito para a igreja. Mas nunca a fé pode se resumir a isso.
Porque o próprio ensino, ele é transformacional, é um ensino para a adoração e não somente para o nosso intelecto. E só adora aquele que tem o seu coração direcionado para Deus. Só adora aquele que está contemplando Deus. Na verdade, uma doutrina, ela nunca será totalmente compreendida e vivida se não for pela via do coração. A via central da doutrina é o coração e não o intelecto. A doutrina passa pelo intelecto, mas a via central da doutrina é o nosso coração. E em segundo lugar, Jesus ensinava, enfatizando a questão do coração, porque a fé cristã não se resume ao nosso comportamento, não se resume ao moralismo. A fé cristã não é moralismo. Entenda isso. A fé cristã não é, nunca foi moralismo. Nós não podemos confundir. Um homem que não crê em Cristo, mas que tem a sua vida toda regradinha, toda organizada, nunca traiu a esposa, nunca faltou ao seu trabalho, cuida da sua família, paga os seus impostos, ajuda as pessoas ao seu redor, tem uma vida toda organizada, mas não crê em Cristo. Ele é tão miserável quanto alguém que não crê em Cristo, que vive uma vida de bebedeiras, de festas, prostituição, carnalidades. O homem que está com a sua vida organizada moralmente, ele está tão distante do reino de Deus, se ele não crê em Cristo, do que aquele que é totalmente desorganizado moralmente. Não é que falta só para ele crer em Cristo, é que falta tudo para ele, para ter o reino dos céus, se ele não crê em Cristo. Por isso, irmãos, a fé cristã, ela não se resume ao comportamento externo. A fé cristã não é moralismo. O cristianismo não envolve primariamente uma questão de conduta. O cristianismo não envolve primariamente um comportamento externo. Como o Dr. Lloyd Jones disse, o cristianismo começa pela indagação: qual é o estado do meu coração? É por aqui que o cristianismo começa, porque é do coração, irmãos, que surgem todas as nossas dificuldades e mazelas. Não é de fora, mas de dentro. Jesus nos ensinou isso. Jesus disse: porque do coração procedem os maus desígnios. O que mais? Os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. De onde é? É do coração. É do coração que surge tudo isso. Por isso, a grande preocupação é com o coração. Ter apenas algum entendimento das doutrinas bíblicas não purifica o nosso coração. E ter apenas uma boa conduta moral também não purifica o nosso coração. É o Evangelho em seu aspecto total que purifica o nosso coração, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O Evangelho é Deus em Cristo derramando o seu sangue para a purificação dos pecados do seu povo, porque sem derramamento de sangue não há purificação de pecados, não há remissão de pecados, como nos diz o autor de Hebreus. Em Apocalipse, no capítulo 22, verso 14 e 15, João diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, e ele está se referindo aqui aos que lavam no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. João Calvino, comentando o Salmo 24, o salmo que nós lemos aqui na nossa liturgia, ele nos mostra que o salmo não está dizendo só os que conseguiram se purificar o seu próprio coração, subirão ao monte do Senhor. Não são aqueles que conseguiram purificar as suas mãos e o seu coração por conta própria. Antes, o salmo nos mostra o estado daqueles que subirão ao monte do Senhor, daqueles que contemplarão ao Senhor.
É como se o Salmo dissesse assim: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que foi purificado por Deus e agora é limpo de mãos e coração. Aqueles que foram purificados por Deus são aqueles que podem subir ao monte do Senhor. Eles não se autolimparam, mas eles foram limpos. Eles não lavaram as suas próprias mãos, mas tiveram as suas mãos lavadas pelo Deus da sua salvação. E esses limpos de mãos e coração, eles subirão ao monte do Senhor para vê-lo, para contemplar a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa é a grande promessa de Deus, e é uma promessa espetacular, porque agora nós vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, então conheceremos como também somos conhecidos, como disse o apóstolo Paulo. Já pensaram nisso, irmãos? Nós já pensamos de fato nisso? Nós já refletimos sobre esta verdade? Cada dia que passa nas nossas vidas é um dia a menos para que vejamos a Deus. É um dia a menos para contemplarmos a Deus face a face. Cada dia que passa na nossa vida é um dia que se aproxima para vermos a Deus, para estarmos próximos a Deus, para vermos a Ele face a face. Nós não veremos mais Deus por meio da revelação, por meio da Bíblia, mas face a face. Não que não seja glorioso demais ver Deus pelas Sagradas Escrituras, é glorioso, é maravilhoso, é a experiência maior que nós podemos ter na nossa vida, é contemplar a Deus, é ver Deus pela sua palavra, mas é que ver Deus face a face é 1 milhão de vezes melhor, é 1 trilhão de vezes melhor, é incomparavelmente melhor. É isso que o apóstolo Paulo diz. Agora nós vemos como em um espelho, borrado, sujo. Estamos vendo Deus? Sim, estamos vendo, mas é uma imagem borrada ainda, obscura, não dá para ver direito. É como um míope que olha uma longa distância, ele só vê a silhueta, algo borrado. Mas então haverá um dia em que a sua miopia será curada, será retirada, e ele verá todos os detalhes, não somente a silhueta, mas a expressão. É isso que nós temos de promessa. Os puros de coração verão a Deus. Agora ainda estamos vendo de maneira obscura, mas haverá o dia em que veremos face a face. Nós desfrutaremos da presença de Deus, nós passaremos toda a eternidade contemplando a sua glória. Esta glória que é a fonte da nossa alegria, que é a fonte da nossa felicidade. Irmãos, quando nós tomamos conhecimento disso, quando nós lembramos dessa promessa, reflita comigo. Toda a semana nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos objetivos que nós queremos alcançar aqui nesta terra, neste momento, nesta vida. E tudo isso está na nossa mente ao mesmo tempo, e tudo embaralhado, e as angústias do mundo. E o nosso coração sofre, o nosso coração se angustia, nós perdemos noites de sono, nós deixamos de nos concentrar nas coisas que nós devemos nos concentrar. Tudo nos distrai por causa desses nossos pensamentos, desses nossos objetivos. E quando nós olhamos para a promessa de Deus, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, a fonte da nossa felicidade. É uma promessa que não é uma possibilidade, não é uma probabilidade, é algo que vai acontecer, vai acontecer. E nós olhamos para as coisas deste mundo, quando nós contemplamos esta promessa maravilhosa, nós percebemos o quão tolos nós somos. Quão tolos nós somos, irmãos,
de perdermos noites de sono por causa de coisas terrenais, de coisas que passam, de coisas que são efêmeras, de coisas que um dia estão na nossa mão e no outro não estão, de coisas que não podem suprir o nosso coração, não podem suprir a nossa consciência, mas Deus que supre a nossa consciência, o nosso coração, a nossa vida, Ele que é a nossa vida, Ele que é a nossa felicidade, nos diz: vocês verão Deus. Nos dá essa promessa, essa garantia, algo que é infinitamente maior do que tudo que nós possuímos aqui, tudo que nós podemos possuir aqui. Mesmo assim, nós andamos ainda angustiados, e nós percebemos quão tolos nós somos de perdermos tempo com estas coisas que passam, que são vapor, que um dia estão e no outro não. Deus é imutável, Deus, Ele é eterno, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa fortaleza, a fortaleza que nunca será destruída, que nunca será arrancada de nós. Ele é o nosso chão que nunca abrirá, é onde nós pisamos, é onde nós temos firmeza, é onde nós temos vida, é onde nós florescemos, é em Deus, não é no nosso trabalho, não é na nossa família, não é na nossa igreja, não são nos nossos bens, não é na nossa capacidade. Todas estas coisas que podem ser boas, que são boas, elas passam, elas não são firmes, elas podem cair, elas podem desmoronar, mas Deus não, Ele permanece para sempre. E quando nós tomamos conhecimento disso, nós olhamos para as coisas deste mundo e dizemos: elas passam, elas não são nada, elas são vapor. Eu não quero isto, eu quero Deus, a fonte da minha vida, a fonte da minha alegria. Nada neste mundo, nada, absolutamente nada, aquilo que você mais ama neste mundo, nem isso pode suprir, se compara à glória que está por vir, porque os nossos corações não foram feitos para serem satisfeitos por estas coisas da realidade presente, por melhores que sejam, por mais santas que elas possam ser. Elas foram criadas para, em última instância, refletir a beleza e a grandeza do Criador. Ou seja, elas foram feitas para apontar para Ele. Agostinho, nas suas confissões, buscando Deus, ele olha para as coisas criadas e na sua oração ele diz que estas coisas criadas falam para ele: nós não somos Deus. Não busque em nós algo que você não pode achar, busque acima de nós. É assim que nós devemos fazer, porque nós buscamos Deus nas coisas daqui. Nós queremos achar Deus nas coisas que nós podemos apertar aqui, segurar. Mas Deus é Deus. Não há outro Deus. Todas as outras coisas que nós transformamos em Deus são ídolos que nos afastam da verdadeira felicidade, da verdadeira satisfação, da verdadeira alegria. O pecado, irmãos, ele nos promete felicidade, e é por isso que nós caímos por muitas vezes, porque nós confiamos em suas promessas, mas somente para depois percebermos que tudo aquilo que foi prometido não passava de engano, de mentira, de vaidade. Mas Deus nos promete felicidade. Se crermos nele, de fato experimentaremos a felicidade eterna, plena.
jamais pode ser tirada do nosso coração. Nós não teremos medo de perder, porque nós não podemos perder. Fizeste-nos, Senhor, para Ti, o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em Ti, disse Santo Agostinho. Se nós cremos no Evangelho, irmãos, nós veremos a Deus. Não é uma possibilidade, mas é uma certeza. Se nós cremos em Cristo, nós veremos Deus face a face. Assim, a nossa oração deve ser como a do rei Davi, aquele que tinha o coração segundo Deus, um coração purificado por Deus. E a sua oração era: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, porque só desfrutam do verdadeiro florescimento, da verdadeira alegria, da verdadeira satisfação aqueles que têm um coração puro, aqueles que tiveram os seus corações purificados por Deus, para viverem para a glória de Deus, para serem extremamente felizes, bem-aventurados, macários em Deus. Que estas verdades estejam nos nossos corações, que Deus, pelo Espírito Santo, aplique em nós, transforme a nossa vida e que sejamos bem-aventurados, limpos de coração, purificados por Deus. Creiamos nele. Ele é aquele que pode purificar a nossa vida para a sua glória, para a nossa felicidade. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Nosso Deus Redentor, nós queremos glorificar o Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará em Jesus. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós não confiamos em nós, nem um pouco. Nós não confiamos na nossa obediência externa, porque nós conhecemos o nosso coração, nós sabemos da nossa maldade, nós conhecemos a nossa iniquidade, ela está diante de nós dia e noite. Mas assim como a nossa iniquidade está diante de nós, o Senhor também está diante de nós. E o Senhor se revela a nós como Deus Criador, mas também Redentor. O Senhor se revela a nós como Deus Santo, mas também como aquele que é o purificador das nossas almas, purificador dos nossos corações. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixa viver somente na externalidade, mas purifica os nossos corações pelo poder de Jesus Cristo, pelo seu Evangelho, pela sua obra maravilhosa na cruz do Calvário. Não nos deixe, Senhor, brincar de sermos crentes, brincar de sermos cristãos, mas que sejamos de fato verdadeiramente cristãos, que amam ao Senhor acima de todas as coisas, que confiam no Senhor, que reconhecem que são miseráveis, mas que reconhecem que o Senhor é aquele que retira a nossa miséria, que acaba com a nossa miséria, que aniquila toda a nossa miséria. Faz com que os nossos corações sejam contritos pela Tua palavra, mas também cria em nós, Senhor, cria em nós um coração puro, cria em nós um espírito inabalável, um espírito que tem alegria na salvação, um espírito que confia na Tua salvação, um espírito que Te adora na beleza da Tua santidade, um espírito que tem temor ao Senhor, mas que não tem medo de se aproximar do Deus da nossa salvação, um espírito que clama dia e noite, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu perdão, um espírito que vive diante de Ti, em todos os aspectos da realidade, em todas as esferas da nossa vida, na família, no trabalho, no lazer, que vive para Ti em todos os momentos, com fé,
momento após momento, vivendo diante do Senhor, para a glória do Senhor. Retira, Senhor, as vaidades dos nossos corações. Retira, Senhor, as iniquidades da nossa mente. Faz, Senhor, com que nós estejamos diante do Senhor, abrindo a nossa boca e clamando ao Senhor em oração. Não nos deixa, Senhor, viver pelos nossos olhos carnais, mas viver pelos olhos da fé, caminhando com fé no coração, com uma fé robusta, entregando a própria vida, se assim for necessário, pelo Teu Evangelho, pelo Teu reino, porque somos do Senhor. E que a nossa alegria não esteja nas coisas deste mundo, que a nossa felicidade e esperança não esteja nas nossas capacidades, nos nossos bens, no nosso trabalho, nas nossas conquistas, mas que todas essas coisas sejam consideradas como nada diante da glória do Deus Altíssimo. O Senhor é a nossa rocha e fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente, e mesmo que a nossa vida esteja de cabeça para baixo, mesmo que a nossa vida esteja toda desorganizada, que possamos ainda olhar para o céu e dizer que nós confiamos na Tua boa providência, que a tudo conduz de acordo com a Tua bondade, de acordo com os Teus planos, e que cabalmente será realizado, porque os Teus decretos, porque o Teu decreto jamais será anulado, porque o Senhor é mais poderoso do que todos os poderes deste mundo, juntos, reunidos. O Senhor ri daqueles que Te desprezam, o Senhor ri dos reis deste mundo, que não andam conforme o Senhor, que não glorificam o Filho Jesus Cristo. O Senhor zomba deles, porque o Senhor detém todo o poder nas Tuas mãos. O cetro de justiça, de equidade está à Tua destra, e nós confiamos no Teu poder, e vivemos para a Tua glória. Nós somos o Teu povo, o Senhor é o nosso Deus. Transforma-nos, Senhor, faz-nos amar a Tua palavra, faz-nos recorrer a ela todos os dias, faz-nos abraçar a Tua verdade, e que ela conduza a nossa vida, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que ela santifique o nosso espírito, porque a Tua verdade é aquela que vai nos transformar, que vai nos guiar, que vai nos santificar. Deus, ouve a nossa oração, por causa de Jesus Cristo. Não nos abandona, Senhor, mas esteja ao nosso lado. Nós somos carentes do Senhor, somos fracos, somos miseráveis, nós não sabemos viver neste mundo, nós não sabemos aconselhar uns aos outros, nós não sabemos viver nem a nossa própria vida, mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Teu poder, nós confiamos na Tua salvação, e nós queremos viver para Ti, em espírito e em verdade, Te cultuar, em todo lugar que o Senhor nos colocar. Abençoa esta igreja, que ela seja uma igreja reconhecida, não por aquilo que ela tem, não pelas coisas que ela possui, mas que ela seja reconhecida como tendo irmãos que glorificam ao Senhor, que são fortes na fé, que trabalham, que servem uns aos outros, que vivem para o Teu louvor, que manifestam os dons para a edificação da igreja, que sejamos reconhecidos como servos do Deus Altíssimo. Essa é a nossa identidade, discípulos de Jesus Cristo. Nós não queremos as coisas do mundo, nós não queremos nos apegar a elas, queremos que o nosso coração se concentre no reino do Senhor e na justiça do Teu reino, e todas as outras coisas que nós recebermos será somente acréscimo, porque nós já temos tudo, já temos o Senhor, temos o Teu reino, temos Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelos ensinos de Jesus Cristo, que eles nunca saiam dos nossos corações, para que sejamos de fato puros de coração para o Teu louvor. Em nome do nosso Mestre nós oramos. Amém e amém.
em resposta à mensagem do Senhor, nós vamos ter agora um momento de consagração. Vamos ter oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas. E aqui nós teremos os nossos diáconos Gerardo e Mateus em condições de ajudar os irmãos que tiverem dificuldade. Nós vamos, aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, estarão vendo as contas da igreja, poderão também contribuir com essa ação. Então vamos então cantar e louvar ao Senhor através do hino Pureza no Sangue de Cristo, durante esse ofertório. Vamos ficar de pé.